Bom dia, queridas irmãs e irmãos. É com alegria que aqui estamos reunidos em nome do Senhor para o louvar. E desde já queremos agradecer pela vossa presença. Queremos agradecer pela vossa participação. É claro que era bom estarmos aqui, mas não é possível. Mas os irmãos estão conosco e nós alegramos-nos com isso, porque juntos vamos unir as nossas vozes para louvarmos o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. E esta é uma razão sublime que nós hoje temos para vivermos este dia e para nos alegrarmos. E como disse o salmista, este é o dia que fez o Senhor. Alegremos e regozijemo-nos nele. Que a irmã e o irmão que está aí em casa possa se estar a alegrar no Senhor. E que a graça e a paz de Deus possam estar com cada um de nós. É este o nosso desejo. É esta a nossa oração, para que nós possamos desfrutar das bênçãos espirituais, porque não há nada melhor do que nós vivemos nessas bênçãos. E naturalmente, ao iniciarmos este culto, como fazemos regularmente, nós queremos dar as informações ainda relativas ao dia de hoje, porque ainda hoje nós vamos estar reunidos, não desta forma, mas através da plataforma Zoom para estudarmos a Palavra de Deus, para termos a nossa escola bíblica dominical. E como fazemos dividindo em faixas etárias, também o mesmo vai acontecer. Às 15 horas, os adolescentes terão a sua lição. E nós, jovens e adultos, às 19 horas. E o nosso desejo é que mais irmãos participem conosco. E se está em casa e não tem participado, nós aconselhamos, nós exortamos para que o façam. Tem sido boas lições no Evangelho de Lucas, em que nós olhamos mais para a vida de Jesus e para aquilo que Ele fez por nós. Mas também, durante a semana, temos reunião de oração na quarta-feira, às 19 ou 21. Nós temos 2 horários disponíveis para que aqueles que não podem estar às 19 possam estar conosco às 21 horas. É um espaço que nós temos para orarmos. Orarmos uns pelos outros, orarmos pela igreja e orarmos também pelo nosso país. Por isso, se não pode às 19, que se junte a nós às 21, para que assim possamos estar juntos na próxima quarta-feira através do Zoom, através desta plataforma que temos. E sábado, os adolescentes e jovens terão a sua reunião a partir das 16 horas, no Zoom também, para estarem juntos, para estudarem a Palavra de Deus, mas também para se recriarem uns com os outros. Estas são algumas informações relativas à nossa igreja e, naturalmente, não podemos deixar de informar também que no próximo dia 18 vai se iniciar mais um semestre no Seminário Teológico Batista. Estará então a iniciar o 2º semestre de estudos e se alguém pretende fazer alguma disciplina, que possa entrar em contacto com o Seminário Teológico Batista para que isso possa acontecer. Também o Departamento da Juventude, em parceria com o seminário, estará a desenvolver uma atividade amanhã e terça-feira. Aqueles dias que normalmente são os dias de carnaval, será uma oportunidade para não se participar desta festa, mas sim saber que a diferença que Deus faz. Será uma atividade, então, que tem essa parceria, como eu referi, e será então a segunda e a terça-feira, às 21 horas, a partir então do Zoom. O tema, como eu disse, será a diferença que Deus faz. Será uma conversa que vai ser moderada pelo Rubem Chama e que vai ter na primeira noite como entrevistados o professor Manuel Rainho, que é professor no nosso seminário, e também a Marta Pego e Pinto. E na segunda noite serão entrevistados a esposa, a missionária Rosa Dias Lotas e Tiago Branco. Então, esta atividade, se algum dos irmãos, alguns dos jovens, quiser participar, então, que possa entrar em contacto, mandar alguma mensagem para o Mateus, que ele dará mais informações.
Mas ainda quero dar mais duas outras informações, uma relativa ao irmão Carlos Silvestre. No domingo passado nós orávamos porque ele estava internado no Hospital Santa Maria e estava nos cuidados intensivos. A sua situação tem vindo a melhorar. Ele ainda continua internado, é verdade, mas agora na enfermaria. E se as coisas continuarem a evoluir como estão, então é possível que nos próximos dias já possa regressar a casa. Vamos continuar a orar por este irmão, pela sua família, para que Deus então possa suportá-los, possa fortalecê-los neste momento difícil. Mas é claro que também temos de dar nota do falecimento de uma irmã nossa, uma irmã que veio de Angola para fazer tratamentos aqui, juntamente com a sua filha, a irmã Paula Antônio José, que até o domingo passado fazia parte da nossa lista de oração. Ela faleceu na passada quarta-feira, deixando 4 filhos menores. Vamos orar para que Deus possa estar com estas crianças que agora são órfãos de mãe, e também com seu marido, para que Deus então possa assisti-lo neste momento de dor, assim como também aos demais familiares. O nosso desejo, naturalmente, é que Deus possa consolar os seus corações e lhes possa dar forças neste momento de luta. Algumas informações, alguns motivos que nos levam a levar à presença de Deus. E por isso, neste momento, enquanto o Mateus vai estar a tocar o prelúdio, nós então vamos nos colocar diante de Deus, vamos orar. O nosso Deus é um Deus que nunca se esquece de nós. E é tão bom nós sabermos isso, que Deus não se esquece. Deus lembra-se de cada um de nós. E eu queria convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias em Romanos capítulo 11,
para lermos os últimos versículos deste capítulo, que nos mostram quão grande é o nosso Deus. É um Deus que nós não conseguimos descrever, é um Deus que nós não conseguimos conhecer na sua plenitude, é um Deus que faz o que quer, um Deus que realiza os seus intentos, um Deus que opera no nosso meio. E diante da salvação que Cristo trouxe, diante da forma como Ele operou para que nós fôssemos seus filhos, o apóstolo Paulo, concluindo esta parte sobre a doutrina da salvação, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E nós queremos dar glória ao nosso Deus. Ele merece. Ele é digno. E por isso nós vamos cantar: com glória coroai. Estamos aqui para, como família sua, o saudarmos. E vamos fazê-lo com toda a nossa força, com todo o nosso coração, saudando o nome do nosso Deus. Saudai o nome de Cantamos este hino, que é um hino que nos leva a darmos glória ao nosso Deus, a glorificá-lo. E este próximo cântico que nós vamos estar a entoar,
Diz no coro: bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a última estrofe diz: a nós só nos cabe tudo dedicar. Diante daquilo que Ele fez por nós, devemos dedicar-lhe tudo. Oferta suave ao Senhor, dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar para teu louvor. E por que não fazemos aquilo que aqui está escrito e que vamos cantar? A Ele tudo dedicar. Por que não, mesmo estando em nossas casas, não dedicar ao Senhor as ofertas de dízimos? Tal como eu disse e tenho dito, não estamos a reunir-nos aqui, não é possível os irmãos virem aqui para entregar, mas podem ir-lo fazendo em casa, e quando nos voltarmos a reunir presencialmente, podem entregar. Ou então, de uma forma também importante, através da transferência bancária, para que então a igreja possa fazer face às despesas que tem nos vários ministérios que tem abraçado. Então nós vamos cantar este cântico, e como os irmãos já devem ter reparado, temos conosco a Filipa Pereira, que nos está a ajudar na música, e é com alegria que aqui a recebemos e queremos então também saudar, e juntos vamos então cantar este cântico ao nosso Deus. Ele está presente aqui. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Ele está aqui e Ele está convosco em casa. Vamos nos dirigir a Ele em oração. Vamos orar ao nosso Deus que está nos céus, para que então Deus possa tornar real aquilo que nós cantamos. Bendito Pai que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. E é isso que nós queremos nesta manhã. É reconhecer que tu és totalmente outro. É reconhecer que não há Deus como tu. Não há no céu, não há na terra, não há debaixo da terra, não há no mar. Não há Deus como tu. Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus omnipresente. Tu és o Deus omnisciente. Tu és o Deus soberano sobre a terra e o céu. Tu és o Criador de todas as coisas. E é por isso que aqui nos encontramos, para te darmos glória, para reconhecermos os teus atributos, para reconhecermos quem tu és, mas também para lembrarmos aquilo que tens feito por nós, a forma como tens trabalhado nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque um dia tu nos salvaste. Obrigado, Senhor, porque um dia tu nos resgataste das trevas para a tua maravilhosa luz. Tu nos tiraste da morte para a vida. Tu nos tiraste do meio de sem esperança para desfrutarmos a esperança que temos em Ti. E, Pai querido, é com alegria que neste dia estamos juntos para Te cultuarmos. E queremos ouvir a Tua palavra nesta manhã. E por isso, Senhor, pedimos que abras os nossos ouvidos, que toques o nosso coração, para que possamos compreender a Tua palavra e possamos render-nos, possamos depender mais e mais de Ti. E naquilo que hoje estaremos a refletir, que nós busquemos em Ti a proteção, a segurança para a nossa vida. Nesta luta que travamos diariamente, esta batalha que temos diante de nós, que não é contra o carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais, sabemos que só podemos sair vencedores se estivermos contigo. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações. É isso que nós pedimos e te agradecemos. E em nome do teu Filho Jesus Cristo o fazemos. Amém. Continuamos hoje a olharmos para a oração do Pai Nosso. Para o final dessa oração, para o versículo 13. E estaremos hoje a falar sobre proteção. Quem não quer a proteção de Deus? Acho que todos nós queremos. Acho que todos nós reconhecemos quão necessária ela é para as nossas vidas. Jesus ensinou-nos esta oração. Esta oração que fala primeiramente do louvor que nós devemos render, mas também fala das nossas necessidades. E nós, quando olhamos para Atos, nós encontramos uma igreja que se dedicava fervorosamente à oração. E eu convido-vos a ir ao início de Atos, para nós vermos como esta igreja que tinha andado com Jesus, esta igreja que tinha visto a orar, como ela, após o seu mestre ter ascendido aos céus, como ela continuou a seguir os seus passos e, em particular, em relação à oração. Logo no primeiro capítulo, nós vemos que depois da ascensão de Jesus, Lucas relata-nos o seguinte: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Encontramos isso no capítulo 1, versículo 14. Como eles perseveravam unânimes em oração. Depois da descida do Espírito Santo, depois da mensagem de Pedro e dos batismos que são realizados, quase 3.000 almas são batizadas. Lucas volta a relatar: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Perseveravam. Novamente nós encontramos uma igreja que perseverava nas orações. No capítulo 4, versículo 31, após os apóstolos terem sido libertos, eles vão ter com seus irmãos. E aqueles irmãos oram dando graças a Deus.
E diz no versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Uma igreja dedicada à oração. Quando mais tarde Pedro foi preso, Tiago foi morto, nós vemos que a igreja continuava a orar. No capítulo 12, versículo 5, nós encontramos isso mesmo. Diz-nos o texto, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja estava em oração. E quando surge aquele problema na igreja referente à questão das viúvas, no capítulo 6, no versículo 4, nós vemos Pedro fazendo esta declaração: nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Há muitos exemplos, não apenas em Atos, mas nas cartas. Vemos o apóstolo Paulo orar, vemos igrejas a serem convidadas à oração. E nós, ao constatarmos esses exemplos, somos exortados também nós a orarmos. A igreja não consegue viver sem oração. Através da oração, nós ouvimos Deus, somos socorridos e recebemos poder. João Calvino, um dos reformadores, descreveu a oração como o principal exercício da fé e o meio pelo qual recebemos diariamente as bênçãos de Deus. Através da oração, nós buscamos a graça de Deus para nós, para os nossos irmãos, para todos aqueles que nos rodeiam. Através da oração, nós buscamos a intervenção de Deus para as circunstâncias que nos trazem desconforto e dor às nossas vidas e à dor daqueles que nos rodeiam, como, por exemplo, esta situação que nós estamos a viver. Nós precisamos orar. E a oração do Pai Nosso, esta oração que Jesus ensinou, é um modelo para que os discípulos, para que nós pudéssemos orar ao nosso Deus, mas não fizéssemos de qualquer maneira, mas pudéssemos ter presente cada um destes elementos, a fim de que Deus fosse glorificado e não se visse como um servo que tem que cumprir aquilo que nós pedimos. Ele é o Senhor. E como o Senhor que Ele é, primeiro Ele tem que ser exaltado. E nós, como servos, então, colocamos em segundo lugar as nossas necessidades, dando-lhe primazia. A oração do Pai Nosso ensina-nos isso mesmo. E nós podemos recitar esta oração juntas, e quero pedir aos irmãos que estão em casa para, juntamente comigo, recitarem a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. É neste último versículo que hoje estaremos a concentrar a nossa reflexão. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu, Senhor, é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Primeira frase. E não nos deixes cair em tentação. Esta frase, este versículo, leva-nos a pedirmos ao Senhor pela nossa proteção espiritual. Todos nós, eu e os irmãos que estão aí a assistir, todos nós passamos por dificuldades. Todos nós enfrentamos, direi, diariamente, várias situações, vários problemas, uns mais fáceis do que outros, mas também enfrentamos tentações. Nós, como filhos de Deus, como os crentes, não estamos isentos disso.
O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E vemos vários exemplos de pessoas que passaram por momentos difíceis e por tentações. Mesmo lá no Jardim do Éden, nós encontramos Adão e Eva sendo tentados. Um pouco mais à frente no relato bíblico, vemos como José no Egito foi tentado várias vezes pela mulher do seu senhor Potifar. Vemos como Jó, um homem que é descrito como um homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal, como ele passou por grandes dificuldades. Como ele passou por aquela situação que nós encontramos e conhecemos muito bem do livro de Jó. Até mesmo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi tentado pelo diabo no deserto, e não apenas aí. Todos nós, irmãos, todos nós estamos rodeados por situações que nos expõem à tentação. É claro que uma das perguntas que nós podemos fazer é: por que Deus permite isso? Por que o nosso Pai que está nos céus, Ele permite que nós, seus filhos, enfrentemos tais circunstâncias? Por quê? Por que Deus permitisse em algumas situações até a queda? Primeiramente, é bom referir que Deus não tenta a ninguém. Deus nunca pode ser acusado de tentar alguém, como disse Tiago. No entanto, é verdade. É verdade que Deus permite que os seus filhos passem por testes, passem por provas, que sejam, então, provados. Nós encontramos, como eu disse, vários exemplos na Bíblia. Muitas vezes, estas tentações, elas vêm até nós quando nós estamos sozinhos e mais vulneráveis. Por exemplo, José. Ele foi tentado no momento em que estava só em casa. Foi criada ali uma armadilha para que José ficasse sozinho ali, porque a mulher de Potifar tinha um plano. Queria que José fosse para a cama com ela. Ele ficou vulnerável naquela situação. Era uma estratégia cuidadosamente calculada para o apanhar em falta. Nós encontramos também Davi. Quando é que Davi caiu com Batseba? Foi quando ele estava sozinho no palácio, enquanto os seus soldados estavam no campo de batalha a lutar. Mas estando sozinho, ele estava vulnerável e acabou, então, por cair nessa tentação. Enquanto que José resiste, Davi não fez assim. Davi foi tentado naquela situação. Mas a pergunta ainda não está respondida. Por que Deus permite que os seus amados filhos sejam tentados? Deus, ao permitir isso, Ele fala para o nosso crescimento espiritual. Ele fala para que nós cresçamos na nossa fé, para que nós cresçamos na comunhão com Ele, para que nós busquemos mais a sua proteção. O nosso Deus é um Deus omnipresente. Ele está em todo lugar. O nosso Deus é um Deus omnisciente, Ele conhece todas as coisas. Nada escapa à sua atenção. Além do mais, Ele é maior, bem maior, do que qualquer circunstância que possa aparecer. Mas é verdade
que Deus permite que nós sejamos tentados, também nos diz a sua palavra que Ele não nos deixa tentar além daquilo que nós podemos suportar. O apóstolo Paulo disse isso, inspirado pelo Espírito Santo. Não veio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Encontramos isto em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, esta afirmação. Deus permite que nós sejamos tentados, mas Ele sabe até onde nós podemos aguentar. Assim como soube com Jó. Quando nós oramos ao Senhor, não nos deixes cair em tentação, o que é que nós estamos a reconhecer? Primeiramente, a nossa fragilidade. Nós estamos a reconhecer a nossa fraqueza. Nós estamos a reconhecer a nossa vulnerabilidade. Mas também, e sobretudo, nós estamos a afirmar a nossa total dependência dEle para nos livrar de cairmos em tentação, de cairmos no laço do inimigo. E por isso a oração faz sentido, não nos deixes cair em tentação, mas, vem a segunda frase, mas livra-nos do mal. Mas livra-nos do mal. Mas livra-nos do maligno. Maligno. O maligno que nos quer fazer mal é o diabo. O diabo é um anjo caído. Ele é uma pessoa real. Ele existe. É verdade que alguns acham que ele é um ser imaginário. E até alguns crentes pensam assim. Mas ele não é um ser imaginário. Ele não é criação da mente humana. Ele existe mesmo. E por isso, porque muitos não o têm como tendo uma existência real, minimizam-no ou simplesmente ignoram a sua existência. E é isso mesmo que ele quer. Ele quer fazer o seu trabalho sem que alguém se perceba disso. Falo na sociedade, falo na nossa família, e infelizmente também falo na igreja. Ele está ativo. Ele sabe qual é o seu fim. Ele sabe que em breve será condenado. E por isso ele está furioso. Ele está motivado por uma profunda ira. E o desejo dele é levar consigo o maior número de pessoas. Ele está bem ativo. Pedro, escrevendo à comunidade dispersa, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, disse-lhes: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está ativo. Ele não dá tréguas. Ele está ao derredor, bramando como leão, procurando pregar a sua presa. Esse é o seu objetivo, é matar. Jesus disse que o ladrão não vem senão roubar, a matar e a destruir. Esse ladrão é o diabo. É aquele que quer tirar a nossa vida, que nos quer tirar da comunhão com Deus. E ele quer ter a certeza de que quando for condenado, não está só. Estará com os anjos que o acompanharam quando ele se revoltou contra Deus, quando tentou tomar o lugar de Deus. Mas também quer levar consigo o maior número de pessoas. Infelizmente, ele está a conseguir. Infelizmente, muitos estão a acompanhar, e o próprio Jesus disse, falando da porta larga e do caminho largo, que conduz aonde? À perdição. É para lá que vai o diabo e os seus anjos e todos os seus seguidores.
para o inferno. É esse o seu destino. E quer que outros, muitos outros, possam ir com ele. E diante dessa luta que nós travamos, em que ele procura fazer tudo para nos fazer tropeçar e cair, nós precisamos desesperadamente da força e da proteção do nosso Pai. Ele está ativo. E por isso a oração diz: mas livra-nos do mal, livra-nos do maligno. É claro que isso não é esperar de braços cruzados que ele faça isso sem qualquer intervenção nossa. Não é assistir passivamente e esperarmos que o livramento nos seja servido numa bandeja. Não é isso. Deus pede-nos, Deus quer que nós cooperemos com Ele, fazendo aquilo que está ao nosso dispor a fazer, para não cairmos em tentação. A nossa cooperação, ela consiste em fazermos tudo o que pudermos para evitar essa situação. É verdade que o diabo pode empurrar-nos. O diabo pode fazer até levar-nos a vacilar, mas não nos pode obrigar a pecar. A decisão final é nossa. José mostra-nos que isso é possível. É claro que é mais difícil, é muito difícil, mas é possível. Ele não olhou para a beleza física da mulher do seu senhor. Em vez de ceder à tentação, ele fugiu dela. Literalmente fez assim. Fugir como José de uma tentação não é um ato de covardia. É sim um ato de coragem, um ato de sabedoria. Isso é bíblico. Nós somos exortados a fugirmos da tentação. Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, em 2 Timóteo 2, 22, diz-lhe: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. A nossa parte é resistir ao diabo. E para resistirmos ao diabo, nós temos que primeiro se nos submeter ao Senhor, ao nosso Deus. E submetermos-nos a Deus é primeiramente o quê? Conhecer a sua palavra. É submetermos-nos à sua palavra. Como é que Jesus respondeu ao diabo que estava a tentar no deserto? Com a palavra de Deus. A cada uma das tentações, Jesus disse: está escrito. Está escrito. Está escrito. E é isso, é essa forma de nós nos defendermos, é com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Não é com as nossas opiniões, não é com a nossa força, é com a palavra de Deus que nós devemos resistir, submetendo-nos a essa palavra. E nesse sentido o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Fazer bom uso da palavra de Deus na vossa vida. Este aspecto da oração não é tanto para evitarmos a tentação. Quando diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não é pedir que evite a tentação. Ela vai acontecer. Mas para a vencer. Esta oração no sentido de nós vencemos a tentação que vem. Assim, por trás das palavras que Jesus nos deu a orar, nós encontramos a implicação de que o diabo, nosso inimigo, ele é forte demais para nós. E que nós somos fracos demais para enfrentá-lo. Mas que sabemos que Deus nos pode dar o livramento. Sabemos que o nosso Pai Celestial nos livrará se o invocarmos. Porque Ele é mais forte do que qualquer ser. E Ele nos dá a vitória quando dependemos dEle. O apóstolo João, escrevendo
aos crentes, na sua primeira carta, ele diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é Deus do que o nosso inimigo. Nós precisamos resistir. Nós precisamos não ceder à tentação. Mas para fazer, como eu disse, precisamos nos submeter à sua palavra. Precisamos nos submeter a Deus, precisamos nos chegar a Ele, a Deus. Ter comunhão com Deus, para que então possamos resistir. Tiago declarou isso muito bem. Ele disse: chegai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A ordem é importantíssima. Chegai-vos a Deus. Como eu disse, quando falava de nós nos defendermos com a palavra de Deus, é ter comunhão com a palavra e com Deus. É chegarmos a Ele. E assim, se nos chegarmos a Ele, se tivermos comunhão com Deus, vamos resistir. E naturalmente o inimigo fugirá. Mas cuidado. Tendo vencido uma vez, não quer dizer que agora possamos cruzar os braços e vamos vencer sempre. Ou já temos ali o antídoto para vencermos sempre. Não. O inimigo não se cansa. Ele pode voltar outra vez, até talvez de forma disfarçada, para tentar. E por isso que é necessário cada dia e em cada ocasião orar nesse sentido. Mas livra-nos do mal. Quando somos assolados por tentações, por outras dificuldades, nós devemos orar ao Senhor que nos livre. Porque só Ele e mais ninguém nos pode livrar das tentações. Proteção. Ele é o único que realmente nos pode proteger. E tendo nós feito então esta oração, vem a parte final dela, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração termina assim. E reparem que esta parte final, ela liga-se à primeira parte. Nós somos convidados a começar a oração com louvor e a terminá-la com louvor. As petições que nós encontramos na primeira parte é: Pai nosso que está nos céus, venha o teu reino. O que é que diz aí? Porque teu é o reino. Depois, na primeira parte, nós encontramos: seja feita a tua vontade. Por quê? Porque teu é o poder. Santificado seja o teu nome, encontramos na primeira parte aqui: porque tua é a glória. Então, estas três expressões finais, elas estão ligadas às três expressões iniciais, em que nós pedimos para que venha o seu reino, seja feita a sua vontade e o seu nome seja santificado. Este término que nós temos é uma forma de louvor e de ação de graças. A melhor coisa na súplica, na nossa oração, é louvar a Deus. Pois dessa forma nós nos preparamos para experimentarmos a misericórdia de Deus sobre nós. E todas as vezes que nós nos dirigimos a Deus, é adequado que o louvor seja uma parte integrante, considerável da nossa oração. Porque louvar é uma tarefa dos santos. Encontramos isso em Apocalipse 4 e 5, e encontramos não apenas naquele dia no céu, mas aqui na terra. Essa é a nossa tarefa primordial, é louvar a Deus. Louvamos a Deus e lhe damos glória, não porque Ele necessite disso, mas porque Ele o merece. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós concluímos oferecendo-lhe a nossa profissão de lábios, do nosso coração, de que lhe conferimos toda a honra e todo o louvor, que nos alegramos pelo fato de que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Somente Ele merece toda a honra e glória. Somente Ele é poderoso para fazer todas as coisas.
Por isso, que nós possamos viver em obediência e submissão à sua vontade. Concluindo, esta oração que Jesus nos ensinou, ela contrasta com as alternativas não cristãs. Como nós vimos na semana passada, a oração dos fariseus e a oração dos pagãos. Porque esta oração do Pai Nosso, ela é teocêntrica, ou seja, ela está preocupada com a glória de Deus. Em contraste com a oração dos fariseus, que era egocêntrica, preocupada com o autoelogio, a autoproclamação. A oração do Pai Nosso é uma oração inteligente. É uma oração em que há uma expressão de uma dependência racional acerca das nossas necessidades, em contraste com as recitações mecânicas dos pagãos, que pensavam que por muito orarem seriam ouvidos. Portanto, quando nós nos aproximamos diante de Deus, quando nós oramos a Ele, não devemos fazer hipocritamente como os fariseus, que buscam aplausos dos homens. Não devemos fazer mecanicamente como os pagãos, mas de forma racional, de forma humilde e confiante, como crianças diante do seu Pai, como criancinhas que em cada momento dependem do seu Pai. Um cristão em cuja vida a oração não desempenha um papel importante está em desarmonia com o coração de Deus. Deus deseja muito que nós falemos com Ele. Ele deseja ouvir a nossa voz. Ele deseja ouvir o nosso coração. Ele deseja comunicar conosco. Os 3 pedidos que Jesus coloca em nossos lábios são aquilo que são as nossas necessidades. Elas envolvem necessidades humanas, sejam elas materiais, o pão nosso cada dia, sejam elas espirituais, o perdão dos pecados, ou então morais, o livramento do mal. O que fazemos sempre que proferimos a oração do Pai Nosso é expressar a nossa dependência de Deus, de expressar essa dependência para cada setor, para cada necessidade que temos. Irmãos e irmãs, que não tenha sido em vão a reflexão sobre a oração do Pai Nosso. Que nós possamos aprender com Jesus a orar. Esta oração modelo ajuda-nos a orarmos como Deus deseja. Façamos das nossas orações, ou façamos as nossas orações como Ele quer. Não colocando Deus como nosso servo, porque Deus não é o nosso servo. Deus é o nosso Pai que está nos céus. Deus é a nossa autoridade. Deus é aquele que supre as nossas necessidades. Por isso, façamos oração, que nos apresentemos ante a face dele, como Ele realmente quer. Ele é o nosso protetor. E se é verdade que temos por lutas passado, lutas terríveis, cruéis, lembremos-nos que o Senhor nos tem livrado. O Senhor tem livrado a cada um de nós, concedendo-nos força e poder, concedendo-nos pleno perdão, segurança e consolação. É exatamente este hino que nós vamos cantar neste momento. O hino 502, e convido os irmãos que estão em casa também para se juntar a nós no cântico deste hino.
Sim, Pai querido. Nós queremos te agradecer pela tua proteção. Queremos te agradecer pelo teu sustento. Queremos te agradecer pela força e pelo perdão que nos tens dado. Queremos te agradecer pela segurança e consolação que temos em ti. Obrigado, Senhor, porque tu nunca falhas. Obrigado, Senhor, porque tu permaneces o mesmo ontem, hoje e eternamente. Obrigado, Senhor, porque tu continuas atento à oração dos teus filhos. Tu continuas preocupado com a necessidade de cada um. Tu continuas a acudir àqueles que têm fome, a acudir àqueles que não têm trabalho, a acudir àqueles que não têm saúde, a acudir àqueles que estão a passar por outros problemas. Tu, Senhor, estás com os teus filhos. Tu assistes aqueles que temem e os livras do mal. Obrigado, Pai querido, por esta oração a qual nós fomos exposta. Obrigado, Senhor, por este modelo que tu colocas diante de nós, para que nós saibamos como nos dirigir a ti, para que nós saibamos como devemos fazer para que realmente o teu nome seja santificado. Obrigado, Pai querido, por este culto. Obrigado pela oportunidade que nós tivemos. E obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão a participar de suas casas ou que ainda vão participar. Que tu possas, Senhor, estar a derramar sobre eles o teu amor, a tua paz, a tua alegria. Que este dia seja um dia em que o teu povo se alegra em ti. Que esta semana seja uma semana em que cada um de nós se regozija nas bênçãos e em quem tu és. É isso, Senhor, que nós te pedimos e agradecemos em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Vamos, neste momento final, ouvir o pós-lúdico que vai ser tocado então pela Filipa e vamos nos dedicar novamente à oração. Que o Senhor abençoe a cada um de vós. Uma boa semana. Até uma próxima ocasião.